Shalom Aleichem. O amor e a bondade do Santo Todo-Poderoso, o Hakadosh Baruch Hu, o Santo Bendito seja, possa estar sobre cada um de vocês. Amém. A cada um de vocês que saíram das vossas casas para servir ao Eterno, que vocês possam, segundo o que está escrito, serem abençoados por virem até a presença do Senhor. Nós temos ouvido por aí que estão inventando uma frase ultimamente: eu não preciso ir na igreja, eu posso servir ao Senhor em casa. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. Está escrito, o próprio, se não me falha a memória, foi o Melech Davi, foi o rei Davi que disse: prefiro estar 1000 dias às portas. Mais profundo ainda. Às portas, nem entrei. Prefiro estar na porta do que em outras partes 1000. Então é uma falácia. Vamos aprender um pouquinho, porque o conceito judaico diz o seguinte: sem conhecimento é impossível agradar ao Eterno. Você vai tirar esse óculos romano seu e vai colocar um judaico hoje. Vamos ler a Bíblia de forma romana, conforme os padres maquiaram, e vamos ler ela judaicamente, romanamente e judaicamente. Vamos ver a diferença, o que isso traz, que prejuízo isso traz. Porque como foi tirada uma vértebra, volto lá para te lembrar, uma vértebra da coluna mudou o sentido do texto. Vamos então entender um pouquinho o que é maquiar o texto, o que é ocultar os fatos. Então vamos lá, o tema de hoje, errais. Está escrito isso lá no livro de Matitiahu, lá no livro de Mateus capítulo 22, versículo 23. Errais por não conhecer. Então vamos entender isso. Matitiahu 22, 23, vamos a 2 Coríntios 4, 2 e vamos a 2 Timóteo 4, 4. Eu vou falar de Antigo Testamento, deixa eu usar uma linguagem cristã. Eu vou falar de Antigo Testamento usando o Novo. Vou falar de adulteração de texto usando o Novo, ok? Apesar que as adulterações são gravíssimas, são muitas, nós precisamos aterrissar, né? Nos centrarmos para não perdermos o rumo da coisa, que é muito grave. Vamos lá. Vamos então colocar um óculos ali agora, cristão, no texto. Matitiahu, não, lá não está escrito Matitiahu, está escrito Mateus. Mateus 22, 29 diz o seguinte: Jesus, porém, por exemplo, por favor, não me interprete mal. Vamos supor que o irmão Paulo, se o senhor embarcar agora para a França, a hora que o senhor desembarcar lá na França, tem alguém te esperando no aeroporto. Se for um grupo de turismo, ou se o senhor contratou um guia, ele vai estar segurando uma plaquinha no aeroporto: Paulo, Brasil. Ou vai estar escrito lá assim: Paulo. Não, vai estar escrito Paulo. Se eu mudar de país, meu nome muda? Não? Se eu atravessar a fronteira, meu nome muda? Não? Porque se você chama Maria aqui, ao que você chegar na França, vai chamar a Joaninha. Não falta oxigênio no cérebro? Tem que bombear oxigênio no cérebro. O cristão, ele pode ser até cristão, ele não pode ser burro. Nossa, pode falar burro? Não, é falta de conhecimento, né? Isso. Nós não tínhamos conhecimento. E Yeshua é um nome sagrado. Ele se chama Yeshua e não é Yahoshua. Porque tem uns aí que bate, briga, sai até na pancada se você não falar que é Yahoshua. Uns caras aí que falam que a terra é reta, uns negócios assim. Se você começar a andar muito reto, você cai no precipício, vai para o espaço, porque se for reto, você cai. Mas se você ficar rodando ela, você vai ficar 100 anos girando e ela é redonda, mas eles querem falar que ela é reta. É reta. Tudo bem, tudo bem. Vamos brigar com eles. Mas eles dizem que o nome é Yahoshua. Tudo bem, o nome dele é Yeshua. Então jamais poderia ter colocado Jesus. Jamais João. O pai, José. Gente,
Primeiro problema. Primeiro problema. Não existe J no hebraico. Não tem judeu com J. É só no Brasil que tem João, Joaquim, José. Não existe J no hebraico. Então é Yosef, Yeshayahu, Yemeria, Yeshua, Yohanan. J não tem, mas eles inventaram. E aí tá tudo bem, mudou de nome, mas tá legal. Vamos ficar assim mesmo, Jesus, né? Então vamos lá. Olha os cristãos. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Eu vou fazer uma brincadeira aqui. Chama aqui quem você quiser, o teólogo que você quiser aqui agora, e manda ele traduzir esse versículo para mim. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Agora, espera. Os evangelhos foram escritos com os apóstolos? Gente, vocês são messiânicos, vocês são judeus. Os evangelhos foram escritos para os apóstolos? Eu falei os apóstolos, os 11. Foi para a próxima, quando os escritos começaram a sair, já tinham morrido tudo. Nem leram. Não deu nem tempo. A hora que Marcos acaba de escrever, eles matam ele. Yohanan acaba de escrever o Apocalipse, nenhum apóstolo estava vivo. Nunca leu o Apocalipse. Eles nunca leram os evangelhos. E a igreja cristã prega que nós temos que viver os evangelhos. Por isso chama igreja evangélica. Igreja que vive dos evangelhos. Se nem os apóstolos viveram. Então ele diz lá assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Matitiarro não estava escrevendo para os discípulos. Alguns até leram, alguns até tiveram acesso, alguns poucos, porque isso foi no decorrer dos anos, foi se materializando. Os copistas foram copiando e foram aumentando as cópias e espalhando as cópias dos livros. Mas o canon levou aí mais de quase 200 anos para ser montado ou mais, para montar as Escrituras, a Bíblia. Então eles não tiveram acesso a pergaminhos. Ninguém saía correndo assim: ô irmão, traz o pergaminho aí de Mateus que vai ter culto aqui hoje. Mandar por Sedex? Não. Então eles não tinham acesso fácil. O que eles faziam nas congregações? O que os discípulos de Yeshua liam nas congregações? Torá. O próprio Yeshua, certo dia, vindo em viagem, retornando a Jerusalém, e ele está passando num Shabá, de frente a uma sinagoga. Ele entra na sinagoga. E quando eles olham ele entrando, ele já estava num traje rabínico, ele é rabino. Por isso está escrito Rebbe. Quando eles viram ele entrando, eles disseram: Rebbe, por favor, Rebbe, uma cadeira lá pertinho da tribuna, pertinho da Bimá. A Bimá é a mesa que se abre o rolo da Torá. Ele senta, mas a primeira porção do Shabat já tinha sido lida. Ficou a porção da Haftará, que era o livro de Yeshayahu, do profeta Isaías. O pergaminho já estava aberto no horário que ele chegou. E eles olham para ele e dizem assim: Rebbe, a palavra é sua, a honra é sua. Ele toma a tribuna, ele olha o pergaminho e lê a Haftará, a parte da porção da Parashá do dia, do estudo do dia. E ele lê o seguinte versículo: Rua Adonai Alai. O Espírito do Senhor está sobre mim. Eu vou traduzir melhor. Mas vocês deixaram aberto no meu versículo, que está falando de mim mesmo?
Então vou me apresentar para vocês. Eu sou o Rabino Yeshua, e aqui está escrito Ru Adonai Alai, o Espírito de Hashem, de Adonai, o Ruach HaKodesh, está sobre mim. Que coisa fantástica. Tudo programado milimetricamente. Então ele leu o quê? Os pergaminhos do Tanar, que é a continuação da Torá, os profetas. Quando Yohanan é liberto da ilha de Patmos, segundo os pesquisadores, por volta do ano 96. 96 está fazendo aí aproximadamente o quê? 66 anos que Yeshua foi crucificado. 66 anos que Yeshua foi crucificado, o livro de Apocalipse sai do cativeiro, da ilha de Patmos. Ninguém leu. 60 anos depois que Cristo foi crucificado, ninguém tinha lido o Apocalipse. Então nós precisamos abrir a nossa mente um pouco. A igreja não foi feita de evangelhos. O evangelho não foi feito para a igreja. O evangelho é um complemento da Torá. Foi feito de judeu para judeu. E os evangélicos, os cristãos, caíram de paraquedas. Então, errais não conhecendo as Escrituras. O que Yeshua estava dizendo para os discípulos? Ele estava dizendo, vocês não conhecem João, vocês não conhecem Tito, vocês não conhecem Apocalipse, vocês estão errando, meus filhos. Vocês não conhecem os 4 evangelhos. É isso que Yeshua estava dizendo? Não tinha Escritura do novo, da Brit Hadashah, da nova aliança. Ele não estava citando de Novo Testamento. E as igrejas hoje dizem que estão alicerçadas no Novo Testamento. E nem Yeshua falou sobre isso. Quando ele disse Escrituras aqui, ele falou um outro termo. E é isso que eu vou trocar os óculos agora. Vamos em frente. Vamos lá. Vamos colocar agora óculos judaicos. Vamos ler com olhos de judeus. Porque a Bíblia foi escrita de judeu para judeu. O mesmo livro, o mesmo capítulo, o mesmo versículo. Livro de Matitiahu, capítulo 22, versículo 23 e 24. Naquele mesmo dia, alguns Saduquim, o que é um Saduquim? Saduceus. O problema de internet é um perigo. Eu estava estudando sobre os Saduquim e eu vi um estudo cristão. E o cidadão que postou, que fez um post lá, disse: graças a Deus, Jesus era saduceu. Saduceu. Eles têm tanta bronca e tanta raiva de fariseu, que eles falam até que Jesus era saduceu. Os discípulos de Yeshua era tudo fariseu. Ele era fariseu. Os caras mais inteligentes em escritura são os fariseus. Os saduceus navegavam na maionese, ficavam perdidos no texto. Aí aqui um grupo de saduceus, de Saduquim, vieram até ele. Olha aqui, se você... Alguém, microfone, por favor, tem jeito aí de disponibilizar um rapidinho? Alguém abra sua Bíblia aí, eu quero uma Bíblia convencional. Mateus 22, 23. Isso. Olha lá. No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse, se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Amém, até aí. Por gentileza, filho, só o 23 novamente. No mesmo dia, chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram. Opa! Perfeito. A última palavra do versículo é: e o interrogaram. Perfeito? É isso que está escrito? Sim. Quando você lê, Todarabá, obrigado. Quando você lê o texto dessa forma romana,
e o interrogaram. Ficou muito vago. Interrogaram é uma pergunta, né? Fizeram simplesmente uma pergunta. Mas tem um detalhe, a palavra que aparece lá é shlar. Shlar. Então olha o texto no original, ou seja, com as palavras-chave. Olha aí. Lembra que eu falei no começo, aqui no início, que uma peça principal do texto foi removida? Lembra que eu falei? Uma vértebra da coluna foi removida, lembra que eu falei isso? Olha lá a vértebra, é a palavra shlar. Shlar. Naquele mesmo dia, alguns Tzedukim vieram até ele e então lhe propuseram uma shilar. Rabi, olha o que eles fizeram. O que é uma shilar? Eles disseram assim para ele, ó. Rabino, vamos discutir aqui a halahá. Vamos discutir aqui o que está dizendo a halahá. O que está dizendo a Mishnah e o Talmud. Mas por que tiraram isso tudo daí do texto? Para desjudaizar o texto. Então ali apareceu a palavra o quê? Questionaram, perguntaram, indagaram, interrogaram. Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Mas quando aparece no texto a palavra shilar, está dizendo judeus conversando com um judeu sobre a halahá, a lei judaica, sobre Torá, Talmud, sobre a lei oral e todos os preceitos da lei judaica. Oi. Vamos lá, ativa o cérebro. Vamos lá. Se eu estou no Novo Testamento, conforme é ensinado pelos líderes, e que não tem mais nada a ver com o Velho Testamento, como é que eles estão falando para ele de halahá? Como é que eles estão falando para ele de Torá? Como é que eles estão falando para ele de Mishnah? Como é que eles estão falando para ele de Talmud? Como é que eles estão falando para ele de todos esses livros? Numa palavra só está tudo isso aí. Como que eles estão falando isso para ele? Não é Novo Testamento? Não é uma nova aliança? Tudo se fez novo, como é ensinado para nós? Paulo complicou tudo, filho. Meu filho complicou tudo. Mas por que não pode aparecer a palavra shilar? Porque Roma não queria que atrelasse nenhum resíduo judaico com o texto. Então é melhor ficar lá. E perguntaram, questionaram, indagaram, interrogaram. Então se você pegar sua Bíblia romana, como? Você chega no Rabi, prova para mim que Moisés estava certo. Até para chegar perto de um rabino, você tem que pedir a bênção. Permita, Rebbe, posso falar com o senhor? Vai lá em Jerusalém, chega perto de um rabino. Vai aqui, vai na Rabad aqui em São Paulo, na Rabad no Rio. Vai lá naquelas mega sinagogas ortodoxas. Chega lá e tenta pegar na mão do Rebbe. Nem perto dele você chega. Nem perto do cara. Então presta atenção numa coisa. O Tzedukim, o que eles estavam discutindo ali? Eles tentaram zombar de Yeshua. Por que diz essa lei? A lei de Moisés diz o seguinte: a mulher casou com um rapaz que tinha mais 7 irmãos. E o rapaz morreu e não gerou filhos. Aí ela casou, segundo a lei de Moshe, com o segundo. Mas o segundo também morreu e não gerou filhos. Mas a lei diz que tinha que gerar uma genealogia, uma árvore genealógica que gerar filhos. Morreu o segundo. Morreu o terceiro. Ela casou com o quarto, morreu o quarto. Era só uma história. Era só um exemplo. Era só uma explicação. Não é? Aí ela morreu, ela casou com todos eles. Olha a pergunta dos saduceus. Eles estavam zombando, fazendo piada. Rabi, se o senhor que é fariseu prega que tem ressurreição dos últimos dias que nós não cremos, saduceu não crê em ressurreição dos últimos dias, dos mortos. Então se Yeshua era saduceu, como é que ele ressuscitou o terceiro dia? Acho que eu vou tomar água.
Qual que é o tema da noite? Olha a bagunça que o povo faz porque não conhece. Faz uma vitamina, uma mistureba. Mas dá glória a Deus e pular para cima, todos eles fazem. Mestre, se vocês que são fariseus pregam que vai ter ressurreição nos últimos dias, e quando esse 7º marido ressuscitar, com quem que a esposa vai ficar? E Yeshua olha para eles e diz, vocês estão de brincadeira. Vocês são saduceus, estudiosos da Torá, fazendo uma pergunta dessa para mim? Então eu vou responder da seguinte forma, vocês erram com as perguntas ignorantes, porque vocês não interpretam o texto. Erreis por não conheceis, errais por não conheceis, porque quando ressuscitarem no último dia, ressuscitarão como os anjos do céu, assexuados. Não tem homem e não tem mulher na eternidade. Pode ressuscitar o 7º marido dela e ela, porque não terão pacto algum, serão como os anjos. Se um judeu perguntou isso para o Rebbe, imagina um cristão que fala que conhece Bíblia. Conta outro para mim. Os caras viviam dentro das tendas estudando. Se o cara estava lá dentro, fez uma pergunta dessa para o Rebbe, Yeshua, imagina os camaradas que falam hoje que conhecem a Escritura. O que foi que eu ensinei domingo passado? Vai lá na minha playlist do YouTube. Tzav Latzav. Tzav Latzav. Preceito por preceito. Um pouco aqui, um pouco ali. Se não tiver midrash, se não correlacionar os textos, você nunca vai entender o que está escrito. Mas vamos em frente então, vamos lá. Vamos lá. Vamos voltar com os óculos cristãos. Vamos lá. Mateus 22, 29, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. O assunto aqui é muito mais profundo do que se parece. Ele está se referindo, eu expliquei isso na fala anterior, ele está falando aqui de Torá, de halahá, de tradução, está falando de ressurreição dos mortos. Agora, uma coisa que você precisa aprender, que a Bíblia, uma coisa que o cristão não entende, mas você precisa entender, você é um judeu, você precisa entender, tudo que vai acontecer, já aconteceu. Ah, nós vamos ser ressuscitados naquele dia. Já aconteceu. Ah, vai ter um apocalipse. Já aconteceu. Tudo que vai acontecer, já aconteceu. Por isso que está escrito no Novo Testamento. Tudo que há de vir é sombra das coisas que já foram. Onde é que aconteceu o apocalipse? No Egito? Quantas pragas teve lá? Não foram 10? E não vão cair 10 pragas da ira de Deus, 10 taças? As 7 shofarotes, os 7 chofares das trombetas. O povo de Israel estava vendo as pragas caírem? Sim. O povo de Deus vai ver o apocalipse. É óbvio. Está escrito. Então onde é que está escrito isso? Livro de Mateus. Livro de Mateus está escrito. Antes das aflições daqueles dias. Lá Mateus o quê? 23, 32, alguma coisa assim, procura lá. O sol se escurecerá. A lua não dará sua luz. As estrelas cairão dos céus. Os poderes celestiais serão abalados. E depois que tudo isso acontecer, virá o sinal da vinda do Filho do Homem. E Yeshua só vem depois que arrebentar tudo isso aqui. Que a batata assar. E tem crente achando que vai para o céu. Ai, quando o apocalipse chegar, eu estou no céu. Só se você comprar um voo para a lua. Eu queria saber de onde que eles tiram o versículo, porque não existe. Mas vamos em frente. Vamos em frente. Vamos em frente. Vamos em frente. Ele é pré-tribulacionista. Não, ele é pós-tribulacionista. Nós somos pós. Não, quando eu ensinava que você viajava comigo, nós viajamos vários estados do Brasil, quando nós dizíamos que nós éramos pós-tribulacionistas, os pastores mandavam parar. Não, baixa a bola aí, como é que eu vou explicar isso? Porque pregou a vida inteira que a igreja vai subir antes da grande tribulação? Como é que você reverte isso?
Isso é fake. É fake. Mas vamos agora colocar os óculos judaicos novamente? Vamos colocar? Olha lá. Nossa. Deixa eu ver se eu estou no versículo certo, porque aqui foi forte, hein? Presta atenção lá. Ouça o que ele vai ler e vai olhando na tela lá o que está escrito, hein? Verso 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Perfeito. 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 22, 29. Agora vamos traduzir esse texto, que é o texto-chave da noite. Oh. Ai, meu Deus, até difícil. Como é difícil. O cérebro da galera vai travar. Está escrito assim, ó. Vamos colocar a vértebra que foi tirada por Roma. Vamos colocar de volta a vértebra da coluna que foi removida por Roma. Para vocês verem o texto com os olhos, com óculos judaicos. O pastor leu. Errais, porque vocês não conhecem ou desconhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Não é isso que está escrito? Olha como simplificou o texto. Vocês não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Tá bom, beleza, amém. Vamos passar para o próximo. Fecha a conta. Vamos ver o que está escrito próximo dos originais. Está escrito assim, ó, Yeshua lhes respondeu: vocês estão desviados. Não é só errado, não, equivocado? Mas o texto ali está tão bonitinho. Ah, vocês estão equivocados. Não, vocês estão desviados. Porque quem não anda segundo o que está escrito está desviados. Sem ofender, com muito amor, com muito carinho. A galera aí, os cristãos que estão andando nos textos tudo errado, não sabem nem para onde está indo. Estão? Eu não ouvi. Fora do caminho. Desviados está fora do curso correto. É eu que estou dizendo isso? Sou eu que estou dizendo isso? Está escrito ali, gente. E Yeshua lhes respondeu: vocês estão desviados, não conhecem o que veio Kadosh, nem a Gevurah Hashem. O que ele está falando ali? Ele está dizendo assim para os discípulos, ele está dizendo assim para os saduceus: vocês não conhecem o Tanar. Vocês não conhecem os salmos, os cânticos, os provérbios, os Mishlei. Vocês não conhecem a Torá de modo pleno. Vocês leram, mas não entenderam. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Aí ele entra na segunda fala. Olha o que Yeshua disse para os saduceus, nos originais. Vocês não conhecem a Gevurah. Quem é a Gevurah? É a quinta sefirá da árvore da vida. O que é a árvore da vida? É a árvore do Éden, é a Torá. Mas ela é feita em forma tridimensional, que é aquelas bolinhas. Se você chegar em casa, abre o Google aí. Vou autorizar a pegar o celular, é proibido aqui usar, mas pode usar. Abre Google aí e coloca aí. Ou você escreve Etz Haim, ou escreve árvore da vida. Ok? Você vai ver a árvore da vida aí no seu celular. Essa árvore da vida é os códigos genéticos da Torá. Ali vem as emanações do Eterno para construir os mundos inferiores. E é essa árvore que Adão conheceu lá no Gan Eden, ok? Só que eu poderia dizer que existe uma tridimensão, uma coisa gigantesca, porque a Torá está dentro desse conceito, entende? Então ele estava dizendo assim, Yeshua disse: vocês não conhecem os profetas, vocês não conhecem os provérbios, vocês não conhecem os escritos, vocês não conhecem a Torá de modo pleno, vocês não conhecem a quinta sefirá da árvore da vida. E que sefirá que é essa? Que esfera da árvore da vida é essa? É a esfera do tzadik, do tzedaká, a esfera da justiça. Deixa eu traduzir. O Senhor Yeshua estava dizendo assim para os saduceus: vocês não sabem a quem servem, porque vocês servem um Deus que usa a quinta sefirá, a justiça. Se alguém viveu nessa terra, ele vai ressuscitar e regozijar do que ele plantou.
Não é possível que estava escrito isso aí. Tá. 3.000 anos está escrito. E Yeshua estava dizendo para eles: vocês têm que conhecer a Torá, o Tanar, de modo pleno, e saber e não esquecer que o Eterno usa a quinta sefirá, a quinta esfera da árvore da vida, que é a justiça. Por quê? Porque os saduceus não acreditavam no quê? Ressurreição. Então o Yeshua estava dizendo: o Eterno é justo. Se alguém morreu, ele não vai apagar. Ele não vai apagar, sumir. Sumiu. Não, ele é justo. Ele é um Deus da Geburá, da justiça. Eles irão ressuscitar naquele dia, uns para a vida. Porque se plantou vida, vai colher vida. Mas aqueles que plantaram morte, desobediência, a justiça, a Geburá, da quinta esfera celestial, vai condená-los à morte eterna. Parece, mas não é, né? Orochi, isso aí está tudo nesse versículo? Eu falei que vocês podiam trazer qualquer doutor aí para traduzir para mim. É simples de entender o texto. Não é, Elaine? Não é simples, é muito complexo. Por que o Eterno exige estudar? Para você ter conhecimento de causa, saber com quem você está lidando, conhecer plenamente quem é o Eterno e não ser mero espectador. E vamos terminar assim, ó. Vamos lá? Para nós fecharmos. Está travando esse? Vocês estão respirando bem aí? Está entendendo? Ninguém respondeu porque está dormindo ou porque não está entendendo? Estão entendendo? Amém. Amém. Então vamos terminar com os nossos óculos judaicos. Vamos lá, ó. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 2, vai falar do que Yeshua estava falando para os saduceus. Olha o que Yeshua estava dizendo para os saduceus. Na verdade, recusamos-nos a usar métodos vergonhosos e sorrateiros. Método vergonhoso e sorrateiro. Quer ver um? Irmão, abre a tua carteira aí agora, irmão. Olha de Deus, eu estou sentindo. Eu estou sentindo como meu bolso vai encher. Abre aí a carteira, irmão. Pega o teu melhor, coloca no envelope e vamos fazer um desafio com Deus. Hã? Desafiar o Criador, o barro. Desafiar o Criador, o barro. Desafiar o oleiro. O que um oleiro faz com o barro? Joga no monte de novo, pisoteia e começa a moldar de novo. Oi, barro não desafia. Pega o teu melhor, lança o desafio aqui no altar. Que isso é uma blasfêmia, uma afronta. O que está dizendo em 2 Coríntios? Na verdade, nós nos recusamos a usar métodos vergonhosos e sorrateiros, empregando fraude ou distorção na mensagem de Deus. Aqui prega o que está escrito. É por isso que vem 200, 300 para cá, fica 2. Porque se você pregar a verdade, o povo vai embora. As pessoas gostam de fake. Se você pregar a verdade, eles vão embora. Olha o que está escrito em 2 Timóteo 4,4, que faz uma correlação. Sim, as pessoas se recusarão a ouvir a Torá. Mas o que está escrito aí na tradução? Pega aí uma Bíblia do João aí para mim. Pode ler rapidinho aí, só para eu entender o que está escrito aí. O que está escrito lá em 2 Timóteo 4,4? Perfeito. Desviaram o ouvido da verdade, ficou vago. Que verdade? Verdade? Verdade ficou vago. Que verdade? Mas vamos para o hebraico? Desviarão, recusarão a ouvir o emet. O que é emet no hebraico? Emet é Torá.
se recusarão a ouvir a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, e se voltarão às fábulas. Aí o cidadão pega o microfone e começa: irmãos, porque eu tenho um testemunho aqui. Olha o que Deus operou. E ali é campanha do pé de feijão. Primeiro, para fazer campanha do pé de feijão, você tem que ter um sítio. Você vai plantar na latinha? Não dá nada. No copo? É campanha do cacho de uva, do pé de feijão, campanha da porta aberta, é campanha da água do Rio Jordão. Gente, campanha da água do Rio Jordão é a que mais me assusta, sabe, Jean? Porque o cara tem que ir lá em Jerusalém e trazer um caminhão-pipa de avião para distribuir para as igrejas tudo o Brasil. A água do Jordão, irmão, só se ele fez um encanamento subterrâneo igual eles faziam lá em Laodiceia. Porque como é que você distribui água do Jordão para todo mundo? E o povo vai lá e compra. Eu trouxe uma água do Jordão, gente, paguei R$10 em 5 ml. Rapaz, se eu vendesse água assim, eu estava milionário. Sabesp purinha. Você tem que dar uma amarelada nela assim para falar: não, isso aqui veio lá do Jordão, essa cor aí é da areia daquele território. O povo acredita em tudo aí. Eles acreditam em vassoura ungida, não vai acreditar numa água meio amarelada? Matitiahu 24:11. Quer agradar o povo? Aparecerão vários falsos profetas e enganarão muitas pessoas, e o amor de muitos vai se esfriar por causa do crescente distanciamento da verdade, da Torá, que está escrita em 2 Coríntios 4:2, 2 Timóteo 4:4 e reafirmando em 24:11 de Matitiahu: afastou dos 5 primeiros livros da Bíblia. Tem fábula, mentira, distorção, pecado. O povo está enganado. Que o santo, o Hakadosh Baruhu, aquele que vive para todo sempre, seja sobre a vida de cada um de vocês, abrindo a vossa mente para que vocês tenham compreensão e entendimento. O Eterno te abençoe, que o Senhor te guarde e seja contigo o tempo todo, em nome de Yeshua HaMashiach. Yaeva Adonai Panameleha Viuneca Issa Adonai Panaveleha Veasem Leha Shalom.